A poeira do caminho tinha o sabor de coisa sem fim. Generosa Leite conhecia esse sabor. 11 anos ela havia engolido poeira daquela terra, lado a lado com Zé Leite, que nunca foi homem de grande palavra, mas também nunca foi homem de grande erro. Até o erro derradeiro de morrer, devendo ao coronel Marcelino 320 mil réis que jamais existiram no bolso de nenhum dos dois. Ela carregava a trouxa nos braços como quem carrega um filho pequeno. Dentro, 2 vestidos de mescla, uma manta de lã com buraco no canto, a fotografia de casamento que ficou torta porque o fotógrafo era moço e nervoso, 1/3 de miçanga verde que fora da mãe dela e o caderno onde ela anotava tudo sobre as vacas. Qual pariu fácil, qual rejeitou cria, qual mamava torcendo o pescoço para a esquerda porque tinha dor no lado direito do úbere. Esse caderno era o que ela tinha de mais sério no mundo. O sol de setembro em cima do Chapadão de Minas não pede licença. Ele desce direto, sem a misericórdia de uma nuvem, e trata a espinha humana como trata a pedra, com indiferença total. Generosa andava havia 3 horas. Saíra da propriedade do coronel Marcelino logo que o capataz Crisóstomo apontou o caminho com o queixo. Nem com a mão ele apontou, porque para ele ela já não merecia gesto de mão. 11 anos. Ela repetia o número enquanto andava, não com amargura. A amargura é luxo de quem tem energia sobrando, mas com a necessidade de confirmar que era real, que aquilo havia acontecido, que ela havia dado 11 anos de cuidado com o gado daquele homem, havia parido 2 filhos que morreram com menos de uma semana cada um, havia lavado as roupas da casa grande quando a lavadeira adoeceu, havia preparado a erva mate quando o filho do coronel chegou de São Paulo com os modos de quem não conhece o sertão, e agora estava na estrada com uma trouxa nos braços e nenhum destino concreto. A propriedade mais próxima era a fazenda do Cruzeiro. Ela sabia de ouvir falar. Todo mundo no raio de 2 léguas sabia do Augusto Barros Ferro, homem fechado, homem justo nos negócios, diziam, mas fechado como porta de cemitério. Tinha perdido o filho, tinha mandado a mulher embora, ou a mulher tinha ido, as versões divergiam dependendo de quem contava. O fato concreto é que ele morava sozinho na casa grande com 2 peões velhos, uma cozinheira surda e um capataz que só falava o necessário porque o patrão só ouvia o necessário. Generosa não ia até lá pedir favor, ela ia pedir trabalho. Havia diferença nisso, e ela fazia questão de saber onde estava essa diferença. O portão da fazenda do Cruzeiro era de madeira lavrada, velha, mas ainda firme. As tábuas tinham o tom escuro de quem passou por muita chuva e muito sol, e ainda estava de pé. Ela parou na frente. Estudou o portão por um momento. Depois, bateu 3 vezes com o nó dos dedos, com a firmeza de quem não bate para implorar, mas para anunciar presença. Ninguém veio por um bom tempo. Ela esperou, não encostou no portão, ficou em pé, a trouxa no braço, o chapéu de palha na cabeça, ainda que estivesse desgastado na aba direita. A dignidade, ela aprendera cedo. Não é questão de roupa boa, é questão de postura. Você pode estar no fundo do poço e ainda escolher como inclinar o pescoço. Um peão apareceu do lado de dentro. Velho, com barba de semana, olhou para ela pelo vão entre as tábuas. Que quer? Trabalho, disse ela. Trabalho com gado leiteiro. Tenho experiência com rebanho de leite, conheço o tratamento de mastite, sei assistir parto difícil sem chamar veterinário quando não tem jeito de chamar. Quero falar com o dono. O peão a estudou por um momento. Tinha nos olhos aquela expressão de quem já viu muita gente batendo em portão com histórias parecidas. O patrão não está recebendo. Não vim para ser recebida em visita, ela respondeu. Vim para oferecer serviço. Se o senhor puder avisar que tem uma mulher aqui que entende de gado tanto quanto qualquer vaqueiro que ele já teve, eu fico esperando aqui do lado de fora. O peão desapareceu. Ela ficou esperando. O sol continuava sem misericórdia. Ela abaixou a trouxa, colocou no chão ao lado do pé e ficou quieta. Não rezou, não resmungou, não olhou para o lado como quem quer fugir. Ficou quieta como fica o gado bom no pasto, presente, alerta,
gastando energia só onde precisa. 20 minutos depois, o portão abriu. Augusto Barros Ferro era mais alto do que ela imaginara. Tinha os ombros de quem trabalhou pesado a vida toda, mas a postura de quem parou de trabalhar pesado não por fraqueza, por ter quem trabalhe por ele. O rosto era curtido, com linhas profundas que não eram apenas do sol. Eram do tipo de linha que a dor instala quando decide morar definitivamente em alguém. Olhos castanhos escuros, quase sem expressão. Bigode reto, grisalho nas pontas. Ele a olhou de cima a baixo, sem constrangimento e sem grosseria também. Era a avaliação de quem compra gado. Prática, direta, sem crueldade, mas sem delicadeza. Antônio disse que você entende de leiteiro. Entendo. De onde? 11 anos na propriedade do coronel Marcelino, do outro lado do Chapadão. Cuidei do rebanho leiteiro desde que chegamos, eu e meu marido. Marido morreu? Morreu. E o coronel considerou que a dívida do meu marido era minha obrigação pagar com a terra onde a gente morava. Augusto não demonstrou nenhuma reação particular a isso. Não havia surpresa nenhuma nele. Aquele tipo de coisa era comum demais para provocar surpresa. Você tem família aqui perto? Não tenho família em nenhum lugar. Pausa. Eu não tenho quarto de empregado disponível para mulher, disse ele. Tenho um cômodo nos fundos que era de armazenagem. Cabe uma cama. Cabe eu, ela respondeu. Ele ficou um momento olhando para ela. Depois virou e entrou, deixando o portão aberto. Ela entendeu que era para seguir. Pegou a trouxa, entrou na fazenda e fechou o portão atrás de si. Não havia calor naquele gesto dele. Não havia caridade nem simpatia. Era o gesto de um homem que precisava de algo e encontrou quem pudesse fornecer. Era exatamente o tipo de relação que ela estava propondo. Então, ela não esperava mais do que aquilo e não se decepcionou. O terreiro da fazenda era grande, bem batido, com um pé de mangueira velho no centro que provavelmente era mais antigo do que qualquer pessoa viva ali. A casa grande era sólida, de adobe com reboco branco desgastado, varanda na frente com 3 cadeiras de couro sem ninguém. Tinha um silêncio ali que não era paz, era ausência. A diferença é sutil, mas existe. Ele a levou diretamente ao curral de leite sem mostrar a casa. O rebanho tinha 42 cabeças de gado girolando. Ela soube na hora. Essa raça ela conhecia. Bom leite, temperamento mais delicado do que o zebu comum, mais sensível a estresse, mais propensa a mastite se o manejo for descuidado. Tem 3 vacas que caíram na produção na última semana, disse ele, parado na porteira. O Antônio não sabe dizer por quê. Generosa entrou no curral sem cerimônia. Caminhou devagar entre os animais que se mexeram um pouco, mas não fugiram. Sinal de rebanho que não é maltratado. Só mal entendido. Ela foi passando a mão no flanco de cada animal, não de qualquer jeito, mas com pressão certa, lendo a temperatura pelo toque, observando a postura, vendo se alguma ficava mais quieta do que deveria quando a mão chegava perto do úbere. Encontrou as 3 em menos de 10 minutos. Essa tem início de mastite no quarto traseiro esquerdo, disse ela sem olhar para ele, apontando para uma das vacas. Essa aqui está com dor nos cascos. Provavelmente alguma pedra entrou e não saiu. Por isso ela não quer se mover para o coxo e está comendo menos. E essa, ela parou na terceira, passou a mão devagar na barriga do animal. Está prenha e não sabendo que está. Ela deve ter sido montada escondido do vaqueiro. Ela vai parir daqui a uns 2 meses e se ninguém souber, pode perder a cria. Silêncio. Ela se virou para ele. Augusto Barros Ferro estava olhando para ela com uma expressão que ela não soube nomear direito. Não era admiração. Homem como ele não admira com facilidade. Era mais próximo do reconhecimento, do tipo que você faz quando vê uma coisa funcionar como deveria funcionar. Quanto você quer de salário? Perguntou ele. Ela disse um número, ele não negociou. Virou e foi embora. Ela ficou no curral com o rebanho, que já havia aceitado a sua presença como se ela fosse parte do ambiente. Uma das vacas encostou o focinho no seu antebraço devagar, como um cumprimento contido.
Generosa colocou a mão na testa do animal por um momento. Depois foi buscar sua trouxa e encontrar o cômodo nos fundos. O quarto era exatamente o que ele havia descrito, um cômodo de armazenagem. Tinha uma janela pequena, com veneziana de madeira que entrava pouco ar e muita luz quando aberta, e nenhum ar e nenhuma luz quando fechada. O chão era de terra batida, mais firme do que parecia. Havia uma cama de madeira encostada na parede com um colchão de palha que estava razoável. Já dormiu em coisa pior, ela pensou. Ela organizou suas coisas com a praticidade de quem não tem muitas coisas para organizar. Os 2 vestidos ela pendurou num prego que já estava na parede, como se o prego estivesse esperando por ela. A manta foi para a cama. O terço ficou pendurado na veneziana. O caderno ela colocou em cima do parapeito da janela, onde pegasse a luz da manhã. A cozinheira surda se chamava Marta e tinha 70 anos, ou talvez 80. O rosto dela não colaborava para a datação precisa. Ela olhou para a Generosa com a suspeita natural de quem é responsável por um território e vê alguém novo entrar nele. Generosa não tentou fazer amizade. Perguntou com gestos onde ficava a água para beber, onde podia lavar a roupa e se tinha algo sobrando para comer àquela hora. Marta lhe deu uma tigela de caldo de feijão e metade de um pedaço de broa de milho. Generosa comeu tudo sem reclamar. Na manhã seguinte, ela acordou antes do galo. Ela não sabia que Augusto Barros Ferro também acordava antes do galo. Descobriu quando saiu para o curral no escuro, ainda roxo da madrugada, e ele já estava lá, encostado na porteira, olhando o rebanho. Ele não a esperava, ela não esperava encontrá-lo. Os 2 ficaram por um momento em silêncio, cada um do seu lado da surpresa. "Bom dia", disse ela. "Bom dia", disse ele, sem mexer do lugar. Ela foi para dentro do curral trabalhar. Ele ficou onde estava, não foi embora. Aquele seria o padrão dos primeiros dias. Ela trabalhando, ele observando de longe. Não era supervisão com desconfiança. Pelo menos não apenas isso. Era o olhar de um homem que aprendeu a não confiar no que não viu funcionar. E estava verificando se aquilo funcionava. Funcionava. A vaca com mastite respondeu ao tratamento que ela sabia fazer com erva de Santa Maria e ordenha cuidadosa em horário certo. A vaca com pedra no casco, ela limpou com paciência, mantendo o animal calmo com a voz, com o ritmo, com a mão firme no lugar certo. A vaca prenha ela, marcou com um laço de couro diferente no pescoço para que ninguém a confundisse. No 5º dia, o capataz, um homem chamado Benício, 40 e tantos anos, cara de quem engoliu muita ordem e muita injustiça com a mesma expressão neutra, veio até ela no curral. "O patrão quer saber se você sabe fazer queijo", disse Benício. "Sei." "Bom queijo, não aquela coisa borrachenta." "Bom queijo", confirmou ela. Benício assentiu e foi embora. Na semana seguinte, ela começou a fazer o queijo. Não havia nada de pessoal nisso ainda. Era contrato. Era troca honesta de trabalho por salário e teto. Ela não queria mais do que aquilo, e aparentemente ele também não. Mas havia uma coisa que ela notou, e tentou não notar, e continuou notando apesar de si mesma. Augusto Barros Ferro nunca gritava. Em 11 anos na propriedade do coronel Marcelino, ela havia se acostumado com o volume como linguagem de poder. O coronel gritava. O capataz gritava, os peões gritavam com o gado, com as mulheres, com os cachorros. O grito era a moeda corrente daquele mundo. Na fazenda do Cruzeiro havia silêncio. Ou havia a voz baixa do patrão, que quando disse uma coisa, disse uma vez só, e todo mundo ouvia porque sabia que não ia repetir. Ela não sabia o que fazer com isso ainda. Então guardou a observação no mesmo lugar onde guardava as anotações sobre as vacas, para pensar mais tarde, quando tivesse certeza do que significava. Na 3ª semana, o irmão de Augusto apareceu. Raul Ferro chegou a cavalo numa tarde de sexta-feira, com roupa boa demais para o sertão e um sorriso que chegava antes dele e saía depois.
Era mais novo que Augusto por uns 8 anos, mais claro, mais fácil de olhar no primeiro momento. O tipo de homem que sabe que parece simpático e usa isso como ferramenta. Ele avistou Generosa no terreiro, carregando um balde de leite para a queijaria. "Oi, moça", disse ele do alto do cavalo. "Você é nova aqui?" "Sou", disse ela, sem parar. "Trabalha com o quê?" "Com o que me pagam para trabalhar." Raul riu. Um riso que parecia genuíno, mas tinha fundo calculado. Ela reconhecia esse tipo. "Gosto de mulher com resposta pronta", disse ele. Ela entrou na queijaria e fechou a porta. Mais tarde ela ouviu as vozes dos 2 irmãos na varanda. Não o que diziam, apenas o tom. A voz de Raul, animada, gesticulante mesmo no timbre. A voz de Augusto, rara, monossilábica, respondendo o mínimo. Raul passou 2 dias na fazenda. Antes de ir embora, passou pela queijaria onde ela trabalhava. Parou na porta. "Você sabe que essa fazenda tem disputa de herança, não sabe?" Disse ele com o mesmo sorriso de sempre. "Não sei de nada que não seja da minha conta", respondeu ela. "Pois é", disse ele. "É bom saber as coisas que são da sua conta, especialmente quando você depende de uma fazenda que pode não existir da forma que existe hoje." Ele foi embora. Ela ficou parada por um momento, com as mãos no queijo que estava virando. Naquele momento ela entendeu que estava no meio de algo mais complicado do que um emprego. A questão era saber se ia ficar no meio ou tentar sair antes que o meio a engolisse. A mastite voltou em outras 2 vacas no fim de outubro. Não era falha dela. Era a época, o calor que não cedia, o estresse do rebanho com as trovoadas que vinham toda tarde e descarregavam mais barulho do que chuva. Gado girolando é sensível à variação de clima. Ela sabia disso. Tratou. Mas na manhã do 2º dia de tratamento, quando estava saindo do curral com o balde, encontrou Augusto parado na porteira com aquela expressão que ela ainda não havia decifrado completamente. "2 vacas", disse ele. "2 vacas", confirmou ela. "Tratamento já começou. Em 5 dias voltam ao normal." "Na propriedade do coronel era assim?" Ela parou, olhou para ele. "Na propriedade do coronel", disse ela com cuidado. O capataz achava que mastite se resolvia com pau. Perdia 4, 5 vacas por estação. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Depois deu meia volta e foi embora. Não era desconfiança, ela concluiu. Era o hábito de um homem que nunca aprendeu como se faz uma pergunta quando o que você quer perguntar é: "Você sabe o que está fazendo?" O respeito veio de onde ela não esperava. Veio de Benício, o capataz. Benício era o tipo de homem que chegou na vida na posição de peão, subiu para capataz por mérito real e lealdade genuína, e havia tomado como missão pessoal proteger aquela fazenda de tudo que pudesse ameaçá-la. Isso incluía pessoas novas. Ele havia passado as primeiras semanas observando Generosa com a mesma atenção desconfiada que ela mesma colocava no rebanho. Na tarde de uma quinta-feira, ele apareceu no curral enquanto ela estava assistindo o parto de uma novilha de primeiro parto que estava demorando mais do que deveria. "Precisa de ajuda?" perguntou ele da porteira. "Ainda não", disse ela, "mas pode ficar por perto." Benício ficou. Ela trabalhou por 40 minutos, com a calma de quem já fez aquilo dezenas de vezes. Mão introduzida com cuidado, posicionando a cria que estava virada, guiando sem forçar, conversando com a novilha em voz baixa, num tom que não era de palavra, mas de ritmo, de frequência, do tipo de som que o animal entende como estou aqui, não tem perigo. A cria nasceu viva. Uma bezerra pequena, cor de areia, que levou alguns segundos para tossir e depois ficou tentando levantar com aquela insistência absurda dos recém-nascidos que ainda não sabem que as pernas não funcionam direito. Benício ficou em silêncio por um momento. 23 anos que eu trabalho nessa fazenda, disse ele então. Nunca vi ninguém trabalhar um parto assim sem chamar veterinário. Veterinário fica longe, disse ela, lavando as mãos no balde.
Aprendi cedo que o que fica longe não pode ser a única solução. Benício assentiu. Foi embora. No dia seguinte, ele a chamou pelo nome pela primeira vez, não pela designação genérica de moça que havia usado até então. Era pouca coisa, era o suficiente. Augusto Barros Ferro tinha o hábito de sentar na varanda depois do jantar. Não havia nada de tranquilo naquele sentar. Ele não descansava, não relaxava, não apreciava o fim do dia. Era mais um ritual de contenção. Um homem que precisava de um momento entre o dia de trabalho e a noite fechada. Um momento para não estar em movimento, para deixar que o silêncio caísse sem precisar fazer nada com ele. Ela descobriu isso por acidente quando saiu mais tarde do que o normal de uma noite em que ficara verificando a novilha que havia parido. Passou pela varanda sem querer. Ele estava lá na cadeira de couro com um copo de água na mão. Não de cachaça, ela notou, o que também era informação. Ele não disse nada. Ela não disse nada. Ela ia passar, mas ele perguntou: "A bezerra está bem?" "Está", disse ela. "Já mamou 2 vezes. A novilha aceitou bem." "Bom." Pausa. "Você vai todos os dias verificar de noite?" perguntou ele. "Durante a primeira semana, sim. Depois ela já sabe o que está fazendo." Augusto olhou para o terreiro escuro. Depois disse: "Pode pegar uma cadeira da cozinha se quiser sentar um momento." Ela ficou parada por um segundo. Era um convite estranho, desprovido de qualquer calor, dito da mesma forma que ele diria: "Pode pegar um balde se precisar." Mas ela entendeu que era um convite e que vinha de um homem para quem fazer convites era um esforço. Ela foi buscar a cadeira. Ficaram os dois na varanda por uns 20 minutos. Ele olhando para um ponto qualquer do escuro. Ela também. As cigarras faziam aquele barulho constante que o sertão usa para preencher o silêncio quando não tem mais nada para colocar. Não falaram. Não precisou. Raul voltou em novembro. Dessa vez ficou 1 semana. Trouxe um advogado. Um homem magro chamado Pinheiro, com óculos de aros finos e a expressão de quem passou a vida inteira achando que todo mundo ao redor era menos inteligente do que ele. Generosa os viu no escritório da Casa Grande, através da janela aberta, não porque tentasse espiar, mas porque o escritório ficava do lado da queijaria e a janela estava aberta. Ela não ouvia palavras, mas ouvia o tom. O advogado falava com a cadência de quem está apresentando um argumento. Raul concordava. Augusto ficava em silêncio por longos períodos, e quando falava, era curto. Na tarde do 3º dia da visita, Raul encontrou Generosa na queijaria, dessa vez sem o sorriso de antes. "Quanto o meu irmão te paga?" perguntou ele diretamente. "Isso é entre mim e meu patrão", respondeu ela. "Sei bem o que ele paga para a gente que trabalha aqui." Raul entrou no cômodo, que ficou pequeno com ele dentro. "Eu posso pagar o dobro, se você for trabalhar em outro lugar." Ela parou de trabalhar. Ficou olhando para ele. "Por que o senhor quereria pagar o dobro para me mandar embora?" "Não estou te mandando embora", disse ele. "Estou te oferecendo uma oportunidade melhor." "Em que propriedade?" "Tenho contatos. A gente encontra algo." Ela voltou para o queijo. "Não, obrigada." Raul ficou parado por um momento. O sorriso estava ausente, e sem o sorriso, o rosto dele tinha outra qualidade, mais fria, mais calculada. "Você sabe que esse lugar vai mudar de mãos?" disse ele. "Não sei de nada disso", disse ela. "Pois saiba, meu irmão não consegue manter essa fazenda sozinho. Nunca conseguiu depois que..." Ele pausou. "Perdeu o filho. Ele vai precisar de um sócio. E quando isso acontecer, as condições de trabalho aqui vão mudar bastante." Ela não respondeu. Raul foi embora. Ela continuou trabalhando, mas com uma parte da atenção voltada para o que havia escutado. Não era a ameaça em si. Ameaça ela já havia aprendido a reconhecer e catalogar. Era o detalhe que Raul havia soltado sem perceber, ou soltado de propósito como anzol, depois que perdeu o filho. Ela sabia que havia uma criança morta naquela história. Todo mundo sabia. Era o tipo de coisa que vaza, que corre pela boca dos outros como água encontra rachadura.
mas ninguém havia falado abertamente sobre isso na fazenda. O assunto existia pela ausência, pelo quarto que ela vira com a porta sempre fechada no corredor, pelo jeito que Marta desviava o olhar quando passava por essa porta, pelo jeito que Augusto nunca olhava para o açude, mesmo quando passava perto. Generosa não foi fuçar nada, mas guardou. A trégua aconteceu numa tarde de chuva. A chuva chegou sem aviso, do jeito do sertão, que não tem paciência para anúncio. Em 10 minutos o terreiro estava inundado e ela estava no curral, tentando manter o rebanho calmo, gado que já estava estressado por causa de 2 dias de tempo fechado. Augusto chegou sem que ela pedisse, entrou no curral pelo outro lado e os dois trabalharam por 2 horas sem trocar uma palavra além do estritamente necessário para o manejo. Essa 3 para o fundo. Entendido. A bezerra está com medo. Eu fico com ela. Quando a chuva passou e o rebanho estava acomodado, eles saíram do curral encharcados. Ela estava com o vestido colado no corpo e o chapéu inutilizado. Ele estava com o couro do chapéu escurecido de água. Bom trabalho, disse ele. Era a primeira vez. Ela olhou para ele. Ele já estava virando para ir embora, como se as palavras tivessem saído sem sua permissão e ele precisasse se afastar delas depressa. Obrigada, disse ela para as costas dele. Ele não parou. Mas o passo ficou um pouco mais lento por um momento, antes de voltar ao ritmo normal. Era pouca coisa, era tudo que havia ali. O caderno sumiu em uma segunda-feira. Ela percebeu na hora em que foi pegar para fazer a anotação matinal sobre a vaca que havia reduzido a produção de leite depois do susto da chuva. O parapeito da janela estava vazio. Ela verificou embaixo da cama, nos bolsos do vestido que havia lavado no dia anterior, nos cantos do quarto. Nada. O caderno tinha 11 anos de observação sobre gado leiteiro. Tinha o sistema que ela havia desenvolvido para leitura de comportamento, para diagnóstico precoce, para manejo de partos difíceis. Não havia nada aquilo que não estivesse também na sua cabeça. Ela havia escrito justamente porque sabia de cor, para que as informações não morressem com ela caso alguma coisa acontecesse. Mas o caderno era também a prova material de tudo que ela sabia. Era o que tornava o conhecimento dela visível, verificável, inegável. Ela foi até Benício. Você sabe se alguém entrou no meu quarto? Benício olhou para ela com atenção. O tipo de atenção que diz que ele está processando mais do que a pergunta. Quando foi isso? Não sei. Estava lá ontem de tarde. Desapareceu hoje de manhã. Benício ficou em silêncio por um momento. Depois disse, baixo, o irmão do patrão saiu cedo hoje, antes do sol. Ela não respondeu. Ficou olhando para o terreiro por um momento. Obrigada, disse ela, e foi trabalhar. O problema não era só o caderno. 3 dias depois, Raul apareceu de novo, mas desta vez não veio sozinho. Trouxe o coronel Marcelino. O coronel Marcelino era um homem de 60 anos, com barriga de poder e olhos de quem acostumou a ser obedecido. Ele e Augusto se conheciam. Eram da mesma geração de fazendeiros, do mesmo mundo de terra e gado e política local. Generosa o viu chegar do curral e sentiu alguma coisa apertar no estômago, não de medo. Ela havia passado da fase do medo em relação ao coronel, mas da clareza de que aquilo não era coincidência. Ela continuou trabalhando. Na hora do almoço, Marta veio chamá-la. O patrão queria que fosse ao escritório. Era a primeira vez que ele a chamava lá. O escritório era um cômodo de paredes cobertas de livros que ninguém lia, e mapas da propriedade que alguém havia lido muito. Havia uma mesa pesada de jacarandá, que tinha a qualidade das coisas que foram feitas para durar mais do que as pessoas que as usam. Augusto estava atrás da mesa. Raul estava encostado na parede, com o sorriso de volta. O coronel Marcelino estava numa cadeira, com as mãos cruzadas sobre a barriga, com a expressão de um homem que veio assistir a algo que já sabe o resultado. Preciso te perguntar uma coisa, disse Augusto. Pode perguntar, disse ela. O coronel Marcelino diz que você saiu da propriedade dele devendo.
Ela ficou imóvel por um momento. Então disse: "O que o coronel diz que eu devo?" O coronel Marcelino respondeu antes de Augusto: "Seu marido pegou emprestado ferramentas da propriedade, enxada, foice, 2 correntes de arado. Morreu sem devolver. Essas coisas têm valor. Meu marido usou essas ferramentas para trabalhar na terra do Senhor durante 11 anos, disse ela com a voz plana, completamente plana, do tipo de voz que vem de uma pessoa que está controlando muito esforço. O valor do trabalho dele e do meu supera o valor de qualquer ferramenta. Não é o que o contrato diz, disse Raul. Que contrato? Perguntou ela. Meu marido nunca assinou nada. Há um documento, disse o coronel com calma desagradável, com a marca do dedo do seu marido, confirmando o empréstimo das ferramentas e a responsabilidade por devolvê-las ou pagar o valor equivalente. Generosa olhou para ele. Ela sabia o que era aquele documento, sabia como aqueles documentos eram feitos. Sabia que Zé Leite havia colocado o dedo em muita coisa sem saber o que estava assinando porque não sabia ler. E ela também não sabia ler quando chegaram, mas havia aprendido aos poucos ao longo dos anos, tarde demais para os documentos já assinados. Ela olhou para Augusto. Augusto estava olhando para ela com aquela expressão que ela não conseguia ler completamente. Havia algo nele que ela tentou decifrar. Estava ele esperando que ela confirmasse o que o coronel dizia? Estava ele esperando que ela negasse? Estava ele simplesmente coletando informação, como fazia com tudo? Esse documento existe? Perguntou Augusto diretamente para ela. Podem existir muitos documentos com o dedo do meu marido, disse ela. O coronel sabia muito bem que meu marido não lia. Era conveniente para ele. Isso é acusação, disse o coronel sem alterar o tom. É a verdade, disse ela da mesma forma. O escritório ficou em silêncio. Raul tentou preencher. O ponto é, Augusto, que a mulher que você contratou pode trazer problemas legais para a propriedade. O coronel tem documento. Se ela está aqui e não quitou a dívida... Quanto? Perguntou Augusto. Silêncio. Quanto ela deve? Perguntou ele de novo, olhando para o coronel. O coronel disse um número. Augusto abriu a gaveta da mesa, tirou dinheiro, contou, colocou em cima da mesa. Pronto, disse ele. O coronel olhou para o dinheiro, olhou para Augusto. Isso não resolve o... Resolve, disse Augusto, com a voz baixa de sempre, mas com um peso que não havia dúvida sobre o significado. Você veio aqui com uma dívida. A dívida foi paga. Se tem outro assunto, o senhor me avisa com antecedência e agendamos uma conversa. Hoje não tem mais assunto. O coronel Marcelino ficou olhando para ele por um longo momento. Depois se levantou, pegou o dinheiro e saiu sem dizer mais nada. Raul ficou. Augusto, isso foi você, disse Augusto para o irmão. Vai me explicar mais tarde por que você trouxe o coronel Marcelino até aqui sem me avisar antes. O tom não havia mudado, mas Raul fechou a boca. Ela ficou em pé no meio do escritório. Augusto estava olhando para ela. Pode ir, disse ele. Ela foi até a porta. Parou. O senhor não devia ter feito isso, disse ela, sem se virar completamente. Não te pedi a opinião, disse ele. Não. Ela ficou parada um momento. Mas eu vi, e não vou fingir que não vi. Ela saiu. Naquela noite ela ficou no quarto com a veneziana fechada, sentada na cama sem dormir. O ato dele havia sido prático. Ela não ia se enganar a ponto de romantizá-lo. Ele havia resolvido um problema que ameaçava a sua propriedade, porque ela era útil à propriedade, e o coronel, com um documento, era um problema potencial. Era isso, mas havia uma outra coisa também. Ele havia perguntado a ela diretamente, havia ouvido o que ela disse, havia tomado uma decisão que requeria acreditar na versão dela, ou pelo menos considerar a versão dela mais relevante do que a do coronel. Um homem como o coronel Marcelino não era gente que se contradiz facilmente. Pagar a dívida e dispensar o coronel daquela forma era uma declaração, mesmo que não fosse feita com essa intenção. Ela não sabia o que fazer com isso. O que ela sabia era que o caderno ainda estava sumido,
que Raul havia saído cedo da fazenda naquele dia e que a visita do coronel não havia sido coincidência. Havia um plano em andamento. Ela estava no meio dele, talvez como peça, talvez como estorvo, não sabia ainda qual. Ela encontrou Augusto no açude no dia seguinte. Não planejara encontrá-lo. Ela havia ido buscar argila para uma compressão no casco de uma das vacas. Havia um ponto do açude com o tipo certo de barro. Ele estava parado na beira da água, olhando para a superfície. Ela ia passar sem parar, mas ele disse sem olhar para ela: "Tem 7 anos." Ela parou. "Que tem 7 anos?" perguntou ela com cuidado. "O acidente." Pausa. "Foi aqui." Ela ficou imóvel. Augusto continuou olhando para a água. Havia nas costas dele uma tensão que ela reconheceu. O tipo de tensão de um homem que carrega algo há tempo demais e já não sabe mais como seria não carregar. "Eu estava no pasto leste marcando gado", disse ele. A voz era a mesma de sempre, baixa, mas havia alguma coisa embaixo dela que não estava lá normalmente. "Deixei o menino com o peão que cuidava da horta. O peão foi buscar água no poço e o menino veio para cá." Pausa. "Ele tinha 8 anos, não sabia nadar. Eu não sabia que ele não sabia nadar." Generosa ficou onde estava. Não disse coitado. Não disse que tragédia. Não disse nada da natureza das coisas que as pessoas dizem nessas horas, que são verdadeiras e ao mesmo tempo inúteis, como são inúteis os guarda-chuvas quando já se está encharcado. Disse, depois de um momento: "Por que o senhor está me contando isso?" Augusto virou o rosto levemente na direção dela, não completamente. "Não sei", disse ele. Ela acreditou nele. "Já há 11 anos eu cuidei de gado que não era meu", disse ela então, com cuidado, não como troca de confidência, mas como algo que precisava ser dito enquanto havia espaço. "E nunca parei para pensar se era isso que eu queria, porque querer não entrava na conta. Você faz o que tem que fazer e mantém a dignidade do jeito que consegue." Pausa. "O senhor faz o mesmo", disse ela. "Só que a sua perda tem um nome e uma data e fica nessa água todo dia. A minha era difusa. Acho que as difusas são mais fáceis de carregar, mas mais difíceis de largar." Augusto ficou em silêncio. Ela pegou a argila que havia vindo buscar e foi embora. Não olhou para trás. O caderno reapareceu. Estava em cima da mesa do escritório, na manhã de uma quinta-feira, com um bilhete embaixo escrito com letra de advogado, a mesma letra fina e exata do tal Pinheiro. O bilhete dizia que o caderno havia sido encontrado e estava sendo devolvido ao seu legítimo dono, conforme as boas práticas de convivência na propriedade. A mentira estava tão bem embrulhada que quase parecia verdade. Ela pegou o caderno, verificou as páginas. Estavam todas lá, mas havia marcas de que alguém havia lido com cuidado. Dobras sutis em algumas páginas, uma ligeira diferença na sequência de algumas folhas. Eles haviam copiado o conteúdo. Ela concluiu. Não precisavam mais do caderno, porque já tinham o que queriam. O que queriam com o conteúdo do caderno de uma vaqueira, ela ainda não sabia. Descobriu 2 semanas depois. Raul voltou com o advogado Pinheiro e com 2 outros homens que Generosa não conhecia, mas que tinham o aspecto de quem é pago para ter aspecto intimidador. Eles chegaram numa manhã de sábado e foram direto ao escritório. Generosa ficou trabalhando no curral. Benício veio até ela no meio da tarde. "Eles estão tentando provar que o patrão não tem condições de gerir a propriedade", disse ele baixo, na porteira do curral. "Que a fazenda está em má situação financeira. O irmão quer assumir a gestão em conjunto, mas na prática quer o controle." "Por que me fala isso?" perguntou ela. Benício olhou para ela com aquela expressão direta que ela havia aprendido a respeitar. "Porque o irmão vai usar qualquer coisa como argumento. Inclusive você. Inclusive eu como que? Ele tem o seu caderno copiado. Ele vai tentar mostrar que o patrão contratou uma mulher para fazer o trabalho que deveria ser feito por vaqueiro experiente, que é prova de má administração." Pausa.
E ele tem 2 testemunhas que vão dizer que te viram deixar uma vaca doente sem tratar por 3 dias. Generosa ficou quieta. Isso é mentira, disse ela. Eu sei, disse Benício. E o senhor vai dizer isso? Vou dizer o que vi. Pausa. Mas não sou advogado. Ela assentiu. Ficou olhando para o rebanho por um momento. Depois disse, o patrão sabe de tudo isso? Sabe o que o irmão apresentou. Não sei se sabe que é mentira ou até onde é mentira. Ela entrou no curral, foi até a vaca que havia sido o centro de toda a questão de mastite. Curada havia semanas, produzindo bem, úber e limpo. Colocou a mão no animal com aquela naturalidade de quem faz isso há uma vida. Depois saiu do curral, foi até o escritório e bateu na porta. A voz de Augusto disse para entrar. Havia 5 pessoas no escritório. Augusto, Raul, o advogado Pinheiro e os 2 homens de aspecto intimidador. Todos olharam para ela. Ela entrou sem ser convidada e ficou em pé no centro do cômodo. Me disseram que está sendo dito que deixei uma vaca doente sem tratar por 3 dias, disse ela, diretamente para Augusto. Isso é mentira. Posso provar. Raul começou a falar. Isso não é o momento para... Como? Perguntou Augusto, cortando o irmão. Os registros de tratamento estão no meu caderno. Data, horário, método, resultado. As vacas que o senhor irmão alega que foram negligenciadas estão no curral e podem ser examinadas por qualquer veterinário ou vaqueiro com conhecimento. E Benício viu todos os tratamentos. Silêncio. Pinheiro olhou para Raul. Raul tinha o sorriso fora do rosto. Você trouxe o caderno dela como prova de má administração, disse Augusto, olhando para o irmão. Mas o caderno prova que ela registrava cada tratamento com data e hora. O ponto é que uma mulher não deveria... O ponto, disse Augusto, é que você mentiu. A voz continuava baixa, mas havia algo nela que fez os 2 homens de aspecto intimidador ficarem um pouco mais quietos. Augusto, começou Raul com o tom de quem vai mudar de estratégia. Não estou dizendo que ela fez algo errado de propósito. Estou dizendo que a fazenda precisa de gestão profissional. Papai deixou essa terra para nós 2 e... Papai deixou essa terra para mim, disse Augusto. A você ele deixou a propriedade de patrocínio que você vendeu em 18 meses. Pausa. Você pode ir embora, Raul. Isso não é o fim. Não é, concordou Augusto. Mas hoje é o fim. Pode ir. Raul foi. Os outros foram com ele. O escritório ficou em silêncio. Generosa ainda estava de pé no meio do cômodo. Augusto estava atrás da mesa, olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler melhor ao longo das semanas. Não completamente, mas melhor. Por que você entrou aqui? Perguntou ele. Era uma pergunta real, ela percebeu. Não era acusação. Era genuína, porque era mentira, disse ela. E eu não vou deixar que digam mentiras sobre o meu trabalho enquanto estou aqui para contradizer. Podia ter ficado quieta. O resultado seria o mesmo. O resultado para o senhor seria o mesmo, disse ela. Para mim, não. Pausa. Por que para você seria diferente? Ela pensou antes de responder. Porque o único que eu tenho de verdadeiro é a integridade do meu trabalho. Disse ela. Se eu deixar que mintam sobre isso sem me defender, eu perco o que sou. E isso não tem fazenda que pague. Augusto ficou olhando para ela. Depois, muito lentamente, assentiu. Era um gesto pequeno. Para ele, ela havia aprendido. Pequeno era muito. 3 dias depois, Augusto mandou Benício construir um quarto melhor para ela. Não disse nada a ela diretamente. Ela chegou na tarde de uma segunda-feira e havia 2 peões construindo um cômodo novo nos fundos, com janela maior, piso de madeira e uma porta que fechava direito. Ela ficou olhando por um momento. Benício passou por ela. Ordem do patrão, disse ele sem parar. Ela ficou olhando a construção por mais um momento. Depois foi trabalhar. A conversa difícil aconteceu numa tarde de dezembro, quando o calor havia decidido que não havia mais negociação possível com o mundo. Ela estava na varanda dos fundos, descansando os pés depois de um dia longo.
quando ele apareceu. Veio com 2 copos de água fria, raro luxo, porque havia pedra de gelo guardada para as carnes, e colocou um na frente dela sem pedir permissão para sentar. Depois sentou na outra cadeira. Ficaram em silêncio por um momento. Você vai ficar aqui? Perguntou ele. Era uma pergunta que não era só pergunta. Ela o olhou de lado. Tenho contrato, disse ela. Não é o que perguntei. Ela ficou olhando para o terreiro. Não sei, disse ela com honestidade. Ainda não sei o que tem aqui para além do contrato. Essa fazenda precisa de alguém que entenda do rebanho, disse ele. A voz tinha a qualidade de quem está dizendo uma coisa, mas pensando em outra ao lado. A fazenda tem o Benício, disse ela. Benício tem 52 anos e o joelho ruim. Pausa. E Benício não lê comportamento de vaca como você lê. Ela não respondeu. Não estou te pedindo nada, disse ele depois de um momento. Havia uma rigidez nele enquanto dizia isso. O esforço visível de um homem que aprendeu que pedir é perigoso, porque pedir cria dependência, e dependência cria possibilidade de perda. Estou dizendo que o lugar existe, se você quiser. Ela ficou em silêncio por um longo momento. O senhor sabe que não é só sobre o rebanho, disse ela. Ele não respondeu. Sei que o senhor sabe, disse ela. Não era acusação, era constatação. Augusto olhou para o terreiro. Depois olhou para as mãos, que eram mãos grandes, marcadas de trabalho, do tipo de mão que segurou muita coisa e largou muita coisa e ainda estava aqui. E disse muito baixo. Eu sei. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois bebeu o copo de água até o fim. Vou ficar pelo menos até a bezerra ser desmamada, disse ela. Depois a gente vê. Era menos do que ele havia pedido. Era mais do que ela havia prometido a si mesma quando bateu naquele portão. Os dois ficaram sentados na varanda até o sol descer completamente. A bezerra foi desmamada em fevereiro. Generosa acordou naquela manhã com a consciência de que havia chegado o dia que ela mesma havia fixado como prazo. Ficou na cama por alguns minutos. O novo quarto deixava passar a luz da manhã de um jeito diferente do anterior, mais suave, e ela havia descoberto que gostava daquele quarto de um modo que não esperava gostar de nenhum lugar que não fosse dela. Esse era o problema. Ela se levantou, se vestiu, foi ao curral. A bezerra estava no pasto com as outras jovens, já confiante nas pernas, já com a personalidade desenhada. Era a mais curiosa do grupo, a que se aproximava de quem chegava enquanto as outras recuavam. Generosa ficou na porteira, olhando para ela por um momento. Depois foi fazer o queijo. Augusto apareceu na queijaria às 7 da manhã, o que não era o horário dele. Ele ficou na porta com aquela postura que ela já conhecia, os ombros quadrados, o chapéu na mão, o olhar indo para algum ponto lateral que não era bem para ela e não era para outro lugar. A bezerra foi desmamada, disse ele. Sim, pausa. Você vai embora? Ela não parou de trabalhar. Ainda não decidi, disse ela. Ele ficou em silêncio por um momento. O que falta para decidir? Perguntou ele. Era a pergunta mais direta que ele havia feito até então sobre algo que não fosse gado, ou fazenda, ou trabalho. Ela parou um momento, olhou para ele. Falta saber se o que tem aqui é suficiente para uma mulher como eu ficar, disse ela. Não é sobre salário, não é sobre quarto, é sobre outra coisa que o senhor sabe o que é e eu sei o que é e nenhum de nós dois está falando direito. Augusto ficou onde estava. Eu não sou bom em falar, disse ele. Sei, disse ela. Vi isso. Então você sabe que o que eu não falo também tem peso. Sei, disse ela. Mas a mulher que precisa ficar não pode ficar só de peso de silêncio. Precisa de alguma coisa que ela possa usar quando acordar às 3 da manhã com medo do futuro. Ele ficou olhando para ela. Depois entrou na queijaria. Ficou de pé a 2 passos dela. E disse, com aquela voz baixa que havia aprendido a ser a voz de tudo que ele nunca dizia para ninguém. Eu não sei como pedir que você fique sem usar as palavras erradas. Tudo que eu sei pedir vem com condições, ou vem com trabalho, ou vem com contrato.
Não sei pedir de outro jeito. Pausa. Mas eu acordo antes do sol todo dia e a primeira coisa que eu faço é olhar para o curral para ver se você já está lá. E quando você está, fica mais fácil começar o dia. Isso não é sobre o gado. O queijo estava ali, entre elas e ele, e a luz da manhã entrava pela janela, e lá fora o mundo seguia com sua indiferença de sempre. Ela ficou olhando para ele por um momento, depois disse: "O senhor poderia ter dito isso antes." "Podia", disse ele. "Não sabia. Agora sabe. Agora sei." Ela assentiu devagar. "Vou ficar até o fim da estação de parição", disse ela. "E depois vamos ter uma conversa mais longa do que essa sobre o que fica e o que não fica e em que condições." "Condições eu entendo", disse ele. "Ótimo." Ela voltou para o queijo. "Então temos algo com que trabalhar." Ele ficou mais um momento. Depois foi embora, mas na porta parou. Um gesto que ela havia visto antes, o gesto de quem vai embora e depois não vai. E disse sem se virar: "O meu nome é Augusto. Você nunca usou meu nome." Ela pensou por um momento. "Augusto?", disse ela. Ele saiu. Raul tentou mais uma vez. Era previsível. Ela havia aprendido que homens como Raul Ferro não param até que o custo de continuar fique maior do que o benefício esperado. Ele voltou em março com um documento de um tabelião de outra cidade, alegando que havia uma cláusula testamentária do pai de ambos que requeria a aprovação do filho mais novo para qualquer alteração significativa na administração da propriedade. Augusto leu o documento. Mandou buscar seu próprio advogado, um homem velho de Uberaba, que havia conhecido o pai dos dois e que, ao contrário do Pinheiro, não tinha sorriso nenhum para vender. O advogado leu. Disse que o documento era problemático, mas não necessariamente válido. Disse que dependia de como se interpretava a alteração significativa na administração. Disse que iria ao cartório verificar. Raul ficou na fazenda esperando. E naqueles dias ele tentou de diferentes formas desequilibrar Generosa. Passava pelo curral com comentários laterais sobre a adequação de mulher solteira em propriedade de homem solteiro, sobre o que os vizinhos diziam, sobre a reputação que ela construiria ou destruiria, dependendo das escolhas. Ela não respondeu a nenhum desses comentários, não porque não soubesse o que responder, porque havia aprendido, em 11 anos de mundo duro, que algumas batalhas se vencem não lutando, mas permanecendo tão firmemente no próprio lugar que o vento da outra pessoa passa sem achar onde se apoiar. Numa tarde em que Raul havia sido particularmente persistente, Augusto apareceu no curral sem motivo aparente. Ficou na porteira, olhou para o irmão que estava do outro lado e disse, com aquela voz que não precisava de volume para ter peso: "Raul, vem cá." Os dois foram para longe, perto do açude. Ela não ouviu o que foi dito. Mas quando Raul voltou para o terreiro naquela tarde, a qualidade do sorriso havia mudado. Continuava sendo sorriso, mas era o sorriso de quem entendeu que o jogo mudou e está recalculando. Na manhã seguinte, Raul foi embora. O advogado de Uberaba enviou uma carta 15 dias depois, dizendo que o documento de Raul tinha uma irregularidade de data que tornava sua aplicação questionável e que provavelmente não resistiria à contestação. Augusto leu a carta na varanda, dobrou, colocou no bolso e foi trabalhar. Quando passou pelo curral, disse para Generosa sem parar: "Está resolvido." "Eu vi que estava", disse ela. Ele foi embora. Ela sorriu para o balde de leite, porque ninguém estava olhando. A estação de parição foi longa e trabalhosa. 8 partos em 6 semanas. 2 difíceis. Um em que ela ficou acordada a noite inteira com a vaca, assistindo, esperando, agindo no momento certo. Augusto apareceu às 2 da manhã naquela noite. Não chamado, não avisado. E ficou do outro lado da porteira sem entrar, porque ele havia aprendido que o curral era o território dela, e ela trabalhava melhor sem interferência. Quando a cria nasceu às 4 da manhã, saudável, e a vaca finalmente deitou com o olhar aliviado daqueles que sobreviveram a algo difícil, Generosa saiu do curral e encontrou Augusto ainda lá. "Por que ficou?" perguntou ela. "Por nada", disse ele.
Voltei para a cama às 3 e não consegui dormir. Por causa da vaca? Uma pausa. Não, disse ele. Ela ficou olhando para ele na escuridão da madrugada, com o cansaço de uma noite intensa nos ombros, com as mãos ainda com o resíduo do trabalho, e pensou que havia momentos na vida em que a simplicidade das coisas era mais honesta do que qualquer elaboração. Vou fazer café, disse ela. Bom, disse ele. Os dois foram para a cozinha onde Marta ainda dormia, e ela acendeu o fogo e fez o café. E eles tomaram em silêncio na mesa da cozinha, enquanto o mundo lá fora começava a virar de escuro para roxo, para o amarelo pálido da aurora. Não foi um momento extraordinário. Era exatamente por isso que era extraordinário. Em abril, ela foi até a propriedade do coronel Marcelino. Foi sozinha, de manhã cedo, a cavalo. Augusto havia lhe dado uso de um dos cavalos sem perguntar para quê. Chegou, pediu audiência, e quando o coronel apareceu na varanda com o ar de quem não esperava, mas também não estava surpreso, ela disse: "Vim devolver o dinheiro que o senhor Augusto pagou ao senhor no meu nome." O coronel a olhou por um momento. "Não precisa", disse ele. "Preciso", disse ela. "Não é dívida dele. É minha, se é que é alguma coisa. E se for alguma coisa, é minha para pagar, não dele." O coronel ficou em silêncio. Ela colocou o dinheiro em cima do corrimão da varanda. "Não espero que o senhor confirme que a dívida era invenção", disse ela. "Só quero que o senhor saiba que não vou entrar no futuro devendo nada a ninguém." Ela desceu os degraus, montou no cavalo, foi embora. O coronel Marcelino ficou olhando para o dinheiro no corrimão. Depois o pegou e foi para dentro, porque dinheiro é dinheiro. Mas havia uma expressão em seu rosto naquele momento que era próxima do respeito, que era a última coisa que ele esperava sentir por uma ex-agregada de gado. Ela contou a Augusto naquela noite. Ele ficou ouvindo. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. "Você usou o seu salário", disse ele. "Sim, você podia ter deixado como estava." "Não podia", disse ela. "Já expliquei o motivo." Ele assentiu devagar. "Você é teimosa", disse ele. "Sou", confirmou ela. "Isso é problema. Para o senhor ou para mim?" Uma pausa. "Para mim", disse ele. Com algo que, vindo de outro homem em outra hora, ela poderia chamar de humor. Ela o olhou de lado. "Vai ter que aprender a viver com isso", disse ela. "Parece que sim", disse ele. A conversa que ela havia prometido aconteceu em maio. Foi na varanda da frente, no fim da tarde, com os dois sentados e o mundo laranja à frente deles. Ela havia pensado no que queria dizer e no que queria ouvir. Havia decidido que ia falar com a mesma clareza com que tratava uma vaca doente. Sem rodeio, sem crueldade, mas sem ambiguidade. "Eu fico", disse ela. "Não como empregada só." Ele ficou em silêncio. "Sei que o senhor não sabe pedir bem", continuou ela. "Sei que vai ser difícil. Sei que você vai fechar a porta em mim às vezes quando não devia, e vai demorar a abrir quando eu precisar que abra. Sei que não vai ser simples, e que não vai ser fácil, e que o sertão vai continuar sendo o sertão em volta de tudo." Pausa. "Mas eu aprendi que o que tem valor real é difícil de carregar", disse ela. "E eu ainda tenho força." Augusto ficou olhando para o horizonte por um longo tempo. Depois disse: "Eu perdi muita coisa nessa vida por não saber como segurar." A voz estava mais baixa do que o normal, o que nele era considerável. "Não sei se sei agora, mas sei que não quero perder mais." Era o mais perto de uma declaração que um homem como ele conseguia chegar. Ela aceitou. "Então não perde", disse ela. Ele virou o rosto para ela. E ela viu, pela primeira vez desde que havia chegado àquela fazenda, que havia algo no rosto dele que não era o peso, não era o luto, não era a contenção de um homem que aprendeu que sentir é perigoso. Era alguma coisa que estava começando, pequeníssima, quase invisível, do tipo que nasce devagar nas coisas que duram. Ela não fez nada com isso além de reconhecer. Por ora, reconhecer era suficiente. O rebanho cresceu naquele ano, não por milagre, por manejo, por trabalho constante, por conhecimento aplicado,
por duas pessoas que entendiam a terra e o gado e que, apesar de todas as diferenças de histórico e de temperamento e de posição, haviam encontrado uma forma de funcionar juntos que era mais eficiente do que cada um sozinho. A queijaria passou a vender para 2 comércios da cidade mais próxima. Benício contratou um peão jovem que aprendia rápido e ao qual ela ensinava o que sabia sobre leitura de rebanho, porque ela havia decidido que o conhecimento que carregava não morria com ela, se ela pudesse ajudar. Marta a ensinou a fazer o pão de queijo que ela fazia desde os tempos da mãe dela, e Generosa aprendeu errado primeiro, depois foi aprendendo direito e a cozinha passou a ter um cheiro diferente nas manhãs. Raul não voltou. O advogado de Uberaba formalizou a situação da herança de um jeito que retirava a ambiguidade. Não havia mais fresta por onde a ganância do irmão pudesse entrar. Em junho, numa manhã de sábado em que a neblina do sertão cobria tudo com aquele branco de lã que demora a desfazer, Augusto parou na porta da queijaria e disse: "Você sabe que este lugar é seu também agora." Não era declaração de amor, não era pedido de casamento, não era a cena final de uma história que se resolve com laço. Era um homem dizendo a uma mulher que o espaço que ela havia construído com o trabalho e com a presença e com a dignidade mantida nos momentos em que era mais difícil mantê-la, era dela de direito. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois disse: "Sempre soube que ia ser, não com arrogância, com a tranquilidade de quem sabia desde o primeiro dia que havia valido vir." Ele entrou na queijaria, ficou do lado dela. Olhou o queijo que ela estava virando com a atenção de quem está aprendendo uma coisa nova, ainda que tarde. "Me ensina", disse ele. Ela o olhou de lado. "O senhor quer aprender a fazer queijo?" "Quero entender o que você faz", disse ele. "Não só o gado, o queijo também." Ela ficou olhando para ele um momento a mais do que o necessário. Depois colocou as mãos dele na forma com a orientação certa. "Assim", disse ela, com pressão firme, mas sem forçar. "O queijo que é forçado racha." "Igual a tudo", disse ele. "Igual a tudo", confirmou ela. A neblina lá fora começou a desfazer com o sol que chegou sem pressa. O sertão não tinha pressa. As coisas que duravam naquele lugar eram as que aprendiam a viver no ritmo dele. Eles continuaram trabalhando. A história não tinha fim enfeitado, tinha continuidade, que era, ela havia aprendido, muito mais honesto do que qualquer fim.